De quem são as ideias que vocês acham que são suas? Olá, alunos! Eu sou o professor Rafael Bastos e nós estamos aqui continuando o nosso curso de Sociologia, hoje com a última aula sobre Marx. Diretamente, óbvio, Depois a gente vai usar essas teorias para interpretar questões sociais. Essa pergunta que eu acabei de fazer, gente, ela não é feita pelo próprio Marx, porém, nós podemos utilizar esta pergunta para entendermos aí o processo de formação das ideologias dominantes e como as ideologias contribuem para o processo de alienação dos trabalhadores, certo? Vamos lá então, caso vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, Dá aquela força pra gente aí, dando um like no final do vídeo, Ou no início, ou durante, desde que você contribua para o fortalecimento do nosso projeto. Vamos lá então, gente. Marx ele tem uma obra interessantíssima para falarmos sobre ideologia, inclusive com esse nome, Ideologia Alemã. Junto com o Capital, são duas obras aí de Marx que nós utilizamos nessas aulas sobre ideologia e alienação. O conceito de ideologia em geral, pessoal, relaciona-se aí com as ideias dominantes, que percorrem aí ou permanecem no nosso meio social. O que uma ideia tem que ser para ser considerada dominante, Ela deve ser, entre outras coisas, aceita pelas pessoas, Não aceita de forma consciente, por assim dizer, aceita de forma alienante, Para que aqueles que estão no grupo dos dominantes se mantenham como dominantes e aqueles que estão no grupo dos dominados se mantenham dominados pelos dominantes, diria o próprio Marx. Então, gente, a ideologia ela passa por essa ideia de consciência, O que é uma consciência? Em geral, consciência é o que fundamenta aí os valores que são observados na sociedade, É a consciência que determina a vida, Como está ali no fragmento de Marx. Mas é a vida material que explica as ideias, Ou seja, aquela ideia da busca pelas relações aos bens materiais, pelos bens de consumo, pelos bens de produção, é que move, por assim dizer, os meus interesses. E os meus interesses, por sua vez, é que move as minhas ações. Então eu faço o que faço em busca da satisfação de um interesse que quase sempre é material. E dentro de todo esse contexto, nós temos aí o conceito de consciência. Então, de certa forma, pessoal, nós estamos num contexto social, não sei se vocês lembram, lá no início das nossas aulas, normalmente esse contexto social, ele está relacionado com o interesse de alguém, lembra? Toda sociedade é consequência da vontade de alguém. A pergunta é, onde você está nessa história, Entre aqueles que determinam quais são as consciências coletivas ou entre aqueles que pura e simplesmente obedecem? Fato é, pessoal, que as ideias legitimam o poder, E legitimam o poder da classe dominante. É a expressão dos interesses da classe dominante, dentro daquela relação entre a superestrutura e a infraestrutura que nós estudamos na aula anterior. Lembra? Superestrutura é o conjunto de ideias que norteiam as nossas ações, enquanto a infraestrutura é o próprio meio de produção, Aquilo que sustenta, por assim dizer, materialmente os interesses dos indivíduos, E aí dentro desse cenário nós temos aí o conceito, ou a fonte da consciência de classe, certo? Quem é da classe dominante tem uma consciência de classe típica da classe dominante e quem é da classe dominada tem uma consciência típica da classe dominada. E dentro desse cenário, a sociedade se constrói, Então, olha só, o conceito, de ideologia é a consciência que os indivíduos possuem acerca da realidade. É determinada pela classe social a qual pertencem. Lembrando que para Marx, pessoal, só tem duas classes. Numa sociedade capitalista, você tem o capitalista, dono dos meios de produção, e o operário trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho, certo? Então, cada um está
inserido em uma dessas duas classes, certo? E a partir daí a consciência do indivíduo se constrói. Então, a partir dali, é a qual pertencem ou pela posição em que se situam no interior das relações sociais de produção. Lembra quem é o dono e quem não é o dono, quem simplesmente administra e quem vai ter que colocar, entre aspas, a mão na massa, certo? Então, dentro desse cenário, pessoal, nós temos aí algumas ideias que motivam as ações humanas. Por que muitas vezes nós, mesmo não querendo, acordamos cedo para ir ao trabalho? Porque, em geral, nós não queremos trabalhar. O trabalho, ele tem, essa visão aí de negatividade. O trabalho, ele é visto de forma ruim pelo trabalhador da sociedade capitalista. Inclusive termos como happy hour. Lembra? Quando se fala em happy hour, você pensa o quê? Na lógica trabalhista. Sexta-feira à tarde. Por quê? Porque sexta-feira à tarde já é próximo de final de semana. E o que o final de semana tem de legal? Em geral, ou o trabalho é reduzido ou não se trabalha no final de semana. E aí quando chega no domingo à tarde, vem aquele sentimento de tristeza, amanhã é segunda-feira, ou seja, o trabalho é visto como algo sacrificante, como algo negativo, mas como algo necessário para eu satisfazer alguns poucos interesses, se eu sou o trabalhador, no caso. Então essas ideias motivam as nossas ações, certo? Elas influenciam, os nossos interesses por meio aí dos meios de comunicação. Os meios de comunicação nos mostram coisas, que queremos, coisas que queremos comprar, coisas que queremos adquirir, coisas que queremos ser, e nós não conseguiremos ser, nem comprar, nem adquirir, nem visitar, se for um lugar, uma viagem ou algo do tipo, se não for por meio do trabalho, certo? Então os meios de comunicação apresentam coisas para nós querermos. Lembrando, pessoal, que nós não gostamos daquilo que não conhecemos. E se conhecemos e passamos a gostar, é porque foi comunicado. Comunicado por quem? Pelos meios de comunicação, que por sua vez apresentam, uma imagem distorcida da realidade. Essas informações dos meios de comunicação representam essa imagem, distorcida da realidade como ela é de fato. E aí vem aqui o conceito de alienação. Corrigindo aqui, que alienação estava escrito errado, mas enfim, o conceito de alienação, que é fruto das relações de trabalho. Ou seja, o indivíduo que trabalha, o trabalhador, ele perde a posse dos meios de produção. Por quê? Porque a sociedade capitalista se modifica. E o trabalho na sociedade capitalista tem aí essas características. E essas características foram pensadas, pessoal. Ela foi planejada exatamente para o trabalhador se ver totalmente dependente da fábrica, da indústria, do trabalho para viver. Primeira coisa que foi pensada aí, precisamos separar, o trabalhador da sua própria matéria-prima. Precisamos fazer com que o trabalhador dependa do proprietário, do dono dos meios de produção para adquirir matéria-prima, para exercer o seu trabalho. Também precisamos separar o trabalhador do seu local de moradia. Quer dizer, ele mora aqui e ele trabalha ali. Hoje são poucas as pessoas que têm, entre aspas, esse privilégio de trabalhar em casa, um trabalho remunerado, gente, um trabalho que traz aí um certo benefício financeiro, tá? Não estou falando daquele trabalho de casa não remunerado, entenderam? Então separa-se o trabalhador do seu local de moradia e por fim separa-se também o trabalhador das ferramentas que ele precisa para trabalhar, das ferramentas de produção. Você trabalhando com esses três critérios e com essas três características, você já tem o trabalhador totalmente dependente da fábrica, totalmente dependente do emprego, por assim dizer. E aí ele acaba se transformando em um trabalhador alienado. Olha só o conceito de alienação. Primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, algo que não faz parte da sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar,
com um sentimento de bloqueio de suas energias físicas e mentais, que provoca cansaço físico e depressão. Se o trabalho não é voluntário, mas imposto e forçado. Afinal, o trabalho alienado é um trabalho de sacrifício e mortificação. É um trabalho que não pertence ao trabalhador. Lembra da mais-valia? Mas sim à pessoa que dirige a produção. Certo? Então aqui nós temos o conceito de alienação. Essa alienação, pessoal, ela se dá de vários tipos, né? A mais importante é a alienação econômica, que está relacionada aí com os meios de produção. Mas depois ela vai interferindo em todos os outros cenários da sociedade, né? Acaba se tornando o indivíduo alienado politicamente, né? Porque afinal de contas ele não mais participa dos processos de decisões políticas. Ele se torna um cidadão alienado, né? Na dimensão social. Afinal de contas ele não se vê mais como um ser humano, ele se vê apenas como o pedaço de uma máquina, ou uma máquina que tem que desempenhar uma função, assim como na indústria. Depois ele se torna um alienado cultural por meio desse fenômeno, né, na modernidade chamado indústria cultural, que a gente vai estudar futuramente. E por fim, né, a própria religião também contribui, segundo Marx, para esse processo de alienação, a religião sendo aí, dizendo o próprio Marx, o ópio do povo, né, uma droga que deixa o indivíduo alucinado, alienado, né, sem ter de fato uma consciência concreta, uma consciência sólida. Então esses são os tipos de alienação, tudo consequência da alienação econômica. Agora, meus queridos, é hora da gente exercitar para ver, né, se ficou claro essas ideias na nossa cabeça. Temos aqui então, pessoal, uma questão, né, para nós utilizarmos aqui como revisão. Dentre as alternativas abaixo, qual não pertence à maneira como Karl Marx define a alienação do trabalho? Ou seja, dessas 5 opções, 4 estão corretas, uma está errada. Qual é a opção errada segundo Marx e o conceito de alienação, pessoal? Letra A. A alienação do trabalho impõe ao operário a renúncia à criatividade e à humanidade? Sim, lembra do conceito de alienação cultural, né, da alienação social? Então é disso que a letra A está falando, certo? Tudo consequência das relações de trabalho. Letra B. Um aspecto relevante da forma como Marx aborda a alienação é a consideração segundo a qual, sob o capitalismo, o trabalhador é uma mercadoria. Perfeitamente correto, né? Afinal de contas, o dono da empresa, né, o dono dos meios de produção, contrata ou demite sem considerar nada além da questão puramente econômica, né? Então o trabalhador é visto aí como uma certa mercadoria que pode ser comprada ou descartada dentro do cenário do trabalho. Corretíssimo. Letra C. É da alienação do trabalho que procedem todas as demais alienações que encontramos no meio social. Lembra? Por causa da alienação do trabalho, nós temos alienação política, alienação social, alienação cultural e alienação religiosa. Certíssimo, né? O trabalho sob o capitalismo permite que a riqueza produzida seja proporcional à riqueza espiritual do trabalhador. Óbvio que não, né? A riqueza espiritual aqui tem a ver com a vontade de trabalhar, né? Então aqui com o sentir-se bem, né? O espírito aqui tem a ver com o estado de consciência concreta, por assim dizer. Então essa riqueza espiritual não é proporcional à riqueza produzida, né? Ou seja, ao lucro, por assim dizer. Então essa afirmação aqui está um pouquinho equivocada, né? Ou seja, ó, quanto mais produz, mais livre o humano se encontra. Quer dizer, quanto mais se produz, mais escravo do trabalho o ser humano fica. Na verdade, então, essa aqui já está incorreta. Vamos ver a última. O trabalho é externo ao trabalhador. É o que caracteriza a alienação, né? Certíssimo. Não pertence ao seu ser. No trabalho alienado, o humano não se afirma, não encontra sua esperada satisfação. Corretíssimo, portanto, a opção que não pertence, né, como o enunciado diz, às teorias de Marx sobre a alienação, é a opção D, não é verdade? Então, meus queridos, espero que tenha ficado claro aqui o conceito de ideologia e alienação segundo Marx, né? E nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos, um forte abraço e fiquem na paz.